Nós vamos, irmãos, falar aqui a respeito do que está escrito aqui em Efésios, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, não é isso? É a partir do versículo 11 por diante, não é isso? Efésios capítulo 2, versículo 11 por diante. Nós vamos já ler. Antes da gente ler, eu mesmo tenho percebido que existe muitos povos, muitas denominações, né, muitas tribos, digamos assim, muitas igrejas, falando somente aqui no Brasil, sem falar com as que tem no exterior, por aí mundo afora, falando só daqui do contexto brasileiro, né, que já é demais já, né, isso. Então existem muitas denominações. Existe a denominação primeira, que é a católica, que é a primeira igreja, né, que esse formato de igreja formada por Constantino, né, que é a igreja católica, e existe as suas filhas, que são o sistema evangélico protestante, que não, você que é protestante não pode negar isso, que vocês são filhas da igreja católica, tirada através do padre Martinho Lutero, que fez o que ele fez, não é isso? Então ele tentou uma reforma e ao invés de reformar, ele não reformou, foi nada para lá na igreja católica e fez um segmento chamado protestantismo, que a própria Assembleia de Deus, que se diz, não é isso? Tem no seu estatuto que eles lá dizendo, nós somos uma comunidade protestante advinda do padre Martinho Lutero pela sua reforma que fez contra a igreja católica no século XVI. Então todos vieram de lá. Então, mas o que vamos falar não é nem tanto isso, é essa outra parte, que todo o sistema protestante religioso, todas as igrejas evangélicas, digamos assim, todas elas dizem que são de Deus, falar na linguagem bem que vocês conhecem, dizem que são de Jesus, não é assim? Se você for para cada uma dessas denominações, você vai ouvir eles dizer que eles são de Deus. É isso, que cada um diz que é de Deus, então todos são de Deus. Só que o que vale não é o que a gente diz, não é isso? É o que a gente faz. Correto? Então, o que foi que o apóstolo João disse a respeito disso que eu acabei de falar? Ele disse assim, irmãos, se alguém ver seu irmão padecer necessidade, e esse alguém tem recursos desse mundo, tem condições, e não ajuda, fecha-lhe as entranhas, fecha o coração e não estende a mão para socorrer o seu próximo, como pode essa pessoa ter o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de boca, aquilo que eu acabei de falar, só de palavras, mas de fato e de verdade, quer dizer, com ação, não é assim? Pronto, agora, eles dizem que são de Deus, todas as igrejas protestantes, só que nenhuma se une. Você já percebeu isso? Você que é frequentador de templos, irmãos, de igrejas, nenhuma igreja protestante, os líderes religiosos, os protestantes, eles não se unem um com o outro. Você entende isso? E nisso aqui, eles estão 100% contra a Escritura. Porque na leitura que vamos ler, o Salvador, aqui o apóstolo São Paulo disse que o nosso Salvador veio derribar a parede de separação que existia entre o povo judeu e os não judeus. E que de ambos os povos fazer um só. E assim derribar a parede de separação e matando com ela as inimizades. Vamos já ler para você entender melhor. Mas o que estamos dizendo é isso. É que todas as denominações protestantes dizem que são de Deus. Que tem Jesus Cristo. Eu sou de Jesus, irmão. Eu amo meu irmão.
só que nenhum se une. Entende? Eu costumo dizer isso, quando eu falo dessa leitura, eu costumo sempre falar isso que eu vou falar, e você preste atenção se não é assim. Existem duas pessoas no mundo, como se diz, né? Estou falando a linguagem bem protestante para entender bem mesmo. Existem duas pessoas que são do mundo, digamos assim. Essas duas pessoas são amigas, são dois amigos, entende? Agora um aceitou a Jesus numa igreja tal, entende? O outro aceitou Jesus em outra igreja fulano de tal. Então um foi para ali, olha, deixa eu botar a mão aqui, um foi para ali, para uma igreja, e outro foi para outra igreja, entende? Eles eram amigos. Ambos aceitaram a Jesus. Um foi para uma igreja, ou seja, um foi para a Assembleia e outro foi para o véu, ou para Universal, para qualquer outra adventista, qualquer uma delas. Só que um foi para uma e outro foi para outra. Aí agora eles vão receber lá o ensino do pastor da igreja. Entende? No dia que esses dois se encontrar para conversar, é coisa de rir, ó. Para conversar da Bíblia, do livro, ó, entende? Eles brigam. Eles não se concordam. Eles viram inimigos. Eles podem conversar outras coisas, mas se for falar disso aqui, ó, um tá contra o outro. São adversários um do outro. Diga que eu estou mentindo, então. Não é isso? Eles eram amigos. Um foi para uma igreja, outro foi para outra. Quando se encontrar para falar da Bíblia, que eles idolatraram um livro, eles não se entendem. Porque um foi ensinado lá de um jeito, o outro foi de outro para lá. Viraram inimigos. Entende? E o Salvador tá aqui dito que o Salvador veio e foi unir quem era inimigo. E esse sistema religioso que diz que aceitaram esse Jesus deles aí, quando eles aceitam, aí vira inimigo. Você entendeu? Concluindo o exemplo. Agora existem duas pessoas que estão no mundo e que são inimigas. Por algum motivo eles viraram-se inimigo um do outro. Aí agora ambos, os dois, aceitam o verdadeiro Salvador Yahushua. Ambos aceitam o amor do Eterno no seu coração, na sua vida. Eles eram inimigos, agora ambos aceitaram o autor da vida, aceitaram o amor do Eterno. Eles passam a se perdoarem, eles passam a deixar a inimizade, eles passam a ser amigos, irmãos, verdadeiramente. É você julgar se eu estou falando besteira. É você julgar se eu estou falando correto ou não. Vamos ler? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 por diante. Portanto, lembrai-vos de que, noutro tempo, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos de homens, pelos judeus, né? Os da lei de Moisés. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, não antes, agora. Agora quando? Mas agora, em Cristo Jesus. Aqui está Jesus, aqui no livro Bíblia, né? Mas agora, no nosso Salvador, vós que estavas longe, fostes chegados para perto pelo sangue do Salvador. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz. Quem é a paz? É a paz do Senhor, irmão. Olha o dedo aqui, ó, negativo. Ele, o Salvador, é a nossa paz. Não é você, protestante, andar gritando, paz do Senhor, irmão. Oi, irmão, paz do Senhor. Não é essa paz aí, nada, é a mesma coisa. Entende? Por que eu digo isso? Porque esses mesmos que dão a paz, se você sair
da igreja deles, eles intrigam com você. Faça o teste, para você ver se estamos aqui mentindo. A paz verdadeira é o Salvador na vida de cada um, de cada ser humano. Correto? Verso 14. Porque Ele é a nossa paz. Não é você abrir a boca e dizer paz do Senhor. Não existe isso aí não. Ele quem? O Salvador é a nossa paz. Por que Ele é a nossa paz? Vamos ver. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, dos dois povos, judeu e não judeu, fez um. Quantos povos existem na terra nesse sentido aqui? Você não consegue contar, nem os que tem no Brasil, tanto de igreja que tem no Brasil. Precisa-se de um computador para calcular quantas denominações grandes e pequenas existem no país do Brasil, chamado Brasil. Só no Brasil, esquece os outros países, nós estamos aqui, não é lá não. Só no Brasil. Entende? E aqui está dizendo que ele veio para unir, fazer de ambos os povos, dos dois povos, fazer um só. Aí agora que tem povo, não é isso? Verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, e a inimizade. Salvador é a nossa paz. Ele derribou a parede de separação que estava no meio aonde? No meio entre o povo da lei, do povo de Israel, do povo que estavam lá no Oriente Médio, entre nós os gentios que não éramos e nem somos israelitas. Existia uma parede de separação, quer dizer, a lei dos mandamentos separava isso. Entende? Então o Salvador é a nossa paz. Quem aceita o Salvador, tanto sendo judeu e não judeu, ainda que existia ou existe uma inimizade, essas pessoas passam a ser amigos e irmãos. Entende? Agora, quando eles aceitam a religião com os ensinamentos dos seus pastores religiosos, aí eles são do jeito que você vê que são. Cada um é um. Uma igreja não é de acordo com outra em nada. No sentido que estamos falando de pessoas para com pessoas. Em muitos e muitos ensinos enganosos eles se concordam. Mas no sentido de dizer assim, vão ter uma verdadeira paz, vão ter uma verdadeira união, eles não têm. Por quê? Porque eles não têm a verdadeira paz que é o Salvador. Eles têm aquela paz verbal que eles aprenderam com eles próprios. A paz do Senhor, irmão. Ah, irmão, mas Jesus disse ali aos discípulos, paz seja convosco. Irmão, o Salvador estava ali se apresentando a eles. Os discípulos estavam sem crerem que o Salvador havia ressuscitado dentre os mortos. Entende? Então o Salvador se apresentou no meio deles para eles reconhecerem. O Salvador se identificou dizendo a eles, paz seja convosco. Mostrou as mãos, que ele foi furado, não é isso? Mostrou o lado, não só para Tomé, mas para todos ali que estavam duvidando. Então ele usou isso. Mas não que a paz seja verbalmente, da boca para fora, a paz do Senhor, paz seja contigo, irmão. Esses mesmos que diz paz seja contigo, é os mesmos que não concordam e que não ama o seu semelhante, porque não está dentro da mesma denominação. Vocês entendem isso? Então, aqui diz que ele, o Salvador, verso 14, porque ele, o nosso Salvador, é a nossa paz. Ou seja, o Salvador é a nossa paz. Não é dizer uma palavra, paz seja contigo, ou paz do Senhor, como eles dizem, não é isso? Então, ou paz de Cristo, seja lá que paz, que tipo de paz é que eles dão aí. Então, realmente, aqui está dizendo, irmãos, que a paz, a nossa paz, é o Salvador. Que de ambos os povos fez um, matando a inimizade, derrubando a parede de separação. Vamos prosseguir no segundo vídeo.